André. Ele vai ser o canal de bênção de Deus para a nossa vida nessa noite, através da palavra ministrada. Porque já temos sido abençoados pela presença do Espírito Santo aqui nos louvores, no momento de adoração. E agora, através da palavra ministrada, Deus vai continuar falando conosco. Deus vai continuar nos abençoando. Deus vai continuar cuidando de nós. E hoje é um bom momento para você sair daqui com a sua vitória. Hoje é um bom momento, irmãos. Se eu pudesse falar assim, eu ia falar que o clima está propício para Deus agir na sua vida. Deus está aqui. Você está aqui. A necessidade está aí. Oi, que maravilha. Falta o quê? Mais nada. Só o agir de Deus sobre nós. Oremos. Deus, nós te louvamos. Pai, aqui está o teu filho. Creio eu que o Senhor vai usá-lo mais uma vez. Que através da palavra, Deus, ministrada nessa noite, algo aconteça novo e de novo em nós. Que milagres aconteçam, que vidas sejam transformadas e que a tua vontade se manifeste continuamente sobre esse lugar. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz de Cristo, amém? Para mim é um privilégio, é um prazer estar aqui nessa casa adorando o nome do Senhor e tendo a oportunidade de trazer a palavra. Obrigado, pastor. Agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço ao pastor por essa oportunidade. Estou me sentindo aqui por feras aqui me olhando aqui assim, ó, em um Daniel, quer dizer, em um leão na cova dos Daniéis. Mas Deus é conosco em nome de Jesus. Eu queria fazer antes de começar, eu queria fazer uma chamada aqui para a EBD, para a Escola Bíblica Dominical. Vou aproveitar, pastor. Para os adolescentes, em primeiro lugar, que é a classe que nós estamos juntos ali, eu, Rômulo, a Dinamar, a Debiana, estamos ali fazendo um trabalho ali abençoado com os adolescentes. Você que é adolescente, que está perdido na casa do pai, tem uma salinha ali embaixo, sala 13 para você. Tem alguns que eu já cheguei, nós fizemos aqui o Pescando no Aquário. Nós fomos pescando os adolescentes, pegando os telefones, jogando no grupo. E o grupo já está abençoado, mas tem coisa boa vindo aí. Então, você que é papai de adolescente, mamãe de adolescente, não deixe o seu filho na EBD. Fique com ele, tá bom? Permaneça com ele. E você adulto, você jovem também, a classe dos jovens tem sido uma bênção. Então, a presença de vocês também são muito importante. O pastor Toniel está aí, Mateus? O pastor Toniel está aí. Qualquer dúvida, procure o pastor Toniel, que é o superintendente da EBD, mas tem sido uma bênção. Igreja que tem EBD, que participa da EBD, dá menos trabalho ao pastor. O pastor fica com o cabelo preto, fica branco. Amém? Deus abençoe, meus queridos. Peço você que abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis. Vamos fazer uma pequena reflexão aqui desse texto. Quando o pastor falou, quando eu vi a mensagem nessa manhã, eu falei, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Me senti com aquela, hein, pastor? Aquele momento que o senhor pregou de manhã, falou que a mulher estava ajoelhada, de olho fechado, e vai ser agora, vai ser o louvor cantando, acabar, vai ser agora, vai ser agora. Vai ser bênção. Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Não sei se a versão é igual à minha de vocês, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, seja uma bênção. Verso 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Podeis assentar em nome de Jesus. Esse texto é um texto, na minha visão, um texto muito peculiar, no sentido das grandes lições que Deus nos coloca diante da vida de Abraão. Esse camarada aqui, Abraão, é um personagem emblemático que a Bíblia fala sobre ele. Ele nem sempre foi convertido ao monoteísmo,
Ele nem foi sempre convertido ao único Deus. Abraão, ele era filho de Terá. Terá, segundo o Talmud, os livros históricos dos judeus, ele era um homem próspero. Ele era fazedor de ídolos. Então você pode perceber que Abraão nem sempre foi convertido. Abraão veio de uma linhagem, ele era descendente de Sem, que era filho de Noé, porém, naquele momento da dispersão, eles se perderam no caminho e Terá foi um rumo diferente. Mas Abraão, ele me traz algumas lições importantes que eu queria compartilhar com vocês. Quem era Abraão? Abraão foi um servo que Deus teve a misericórdia e foi lá e pensou Abraão no meio de uma geração perdida. Abraão, ele teve o privilégio de ser chamado o pai da fé. Vocês sabem dessa história. Abraão também foi considerado amigo de Deus. Olha só que privilégio esse homem teve. Foi considerado como amigo de Deus. Então Abraão era um ícone da Bíblia. Ele é citado em toda a Bíblia. E grande parte do livro de Gênesis, Abraão é citado. Mas de Gênesis a Apocalipse você vê pensando o nome de Abraão. Em várias histórias, em vários enredos, no Novo Testamento, Jesus cita Abraão. Então Abraão, como um grande exemplo, ele é marcante na história bíblica e marcante nas nossas vidas. Mas tudo isso, só aconteceu tudo isso na vida de Abraão pelo simples fato dele ter obedecido ao chamado, à proposta que Deus fez a ele. A Bíblia fala que ele prontamente, ele aceita a proposta. Quando Deus faz a proposta para Abraão, ele diz: Abraão, eu vou fazer uma proposta para você, Abraão. Eu vou te fazer um camarada bastante famoso. Você vai ser muito famoso. Quem não queria uma proposta dessa? Não é verdade? O pastor prega bastante aqui sobre a geração de cristãos de hoje, que preferem mais a fama do que a presença de Deus. E Abraão, o próprio Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou te dar terras, eu vou te dar casa própria, eu vou te dar uma grande nação, o seu nome vai ser soprado em toda a terra. Ele diz no versículo 2, e far-te-ei de você uma grande nação. Olha só, o cara podia encher o peito, não é verdade? Ele diz assim: abençoar-te-ei, você vai ser um cara super abençoado. E vou engrandecer o teu nome. Você vai ser o cara do momento. O Instagram, o Facebook, todo mundo vai falar sobre você. A discussão vai ser sobre o teu nome. Aquele cara é muito famoso. Aquele cara, esse cara sou eu. Ele poderia até falar essa frase, não é verdade? Porém, Deus faz para ele essa proposta e pergunta. De repente a conversa dele naquele momento: você topa, Abraão? Quem não toparia? Você diria não para uma proposta dessa? Você falaria não? Hein, Salomão? Você falaria não para uma proposta dessa? Uma proposta tentadora. E a Bíblia declara que, nos versos seguintes, que o verso 4 diz assim: e assim partiu Abraão, como o Senhor o tinha dito. Abraão aceitou prontamente o desafio, a proposta de Deus que tinha feito a ele. Ele se converteu naquele momento e ele partiu para onde ele não sabia, aonde Deus ia ainda mostrar. Então nós podemos tirar lições profundas da vida de Abraão. Porque Abraão é um cara que, ele, pela fé, ele aceita a proposta de Deus, sem saber o que ia acontecer. E quando Deus faz essas propostas mirabolantes nas nossas vidas, e a gente fica pensando, e às vezes a gente nem aceita a proposta de Deus, por quê? Porque a gente não acredita. Normalmente a gente não acredita no Deus que nós servimos. A Bíblia narra em todo o relato e o enredo que fala sobre a vida de Abraão, fala que Abraão agiu por fé. E em todos os momentos, todos os capítulos que falam de Abraão, você pode perceber que Abraão, aonde ele passou, ele deixou a marca dele. Abraão não veio à toa aqui para a terra, ele não nasceu, ele não participou da vida, ele não participou dos eventos que eram direcionados à vida dele, e passou por passar. Não, ele deixou as marcas aonde ele passou. E nessa noite eu queria trazer você para isso, para fazer essa reflexão junto comigo. Aonde você tem passado? Você tem deixado as marcas que você tem? Aonde você está? Você marca esse local que você está, como servo do Senhor? Você deixa as marcas de Cristo que está na sua vida, naquele local onde você está? Então nós vamos refletir sobre esse assunto hoje. Ser
tu uma bênção. Essa é a proposta que Deus faz para Abraão. Abraão, lá no verso 2, ele diz assim para Abraão: e far-te-ei uma grande nação. Ele faz essa promessa para Abraão, ele fala: vou engrandecer teu nome, vou te dar tudo, você vai ser o cara. Porém, Abraão, existe uma condição. Antes disso tudo aí, seja uma bênção. Receber uma bênção, todo mundo quer. Ser abençoado, todo mundo quer. Mas a proposta que Deus faz, antes de dar alguma coisa para Abraão, ele fala para Abraão: Abraão, você tem que ser. Muita gente quer ser. Muita gente quer ter. Desculpe. Mas Deus, em primeiro lugar, Ele quer que nós sejamos. E quando Ele diz para Abraão: Abraão, seja uma bênção. Então Ele diz para Abraão: Abraão, você tem que ser, Abraão. Antes de eu te dar alguma coisa, antes de eu te prosperar, antes de eu fazer o seu nome conhecido, seja alguma coisa. E é isso que Deus quer de nossas vidas nessa geração. É isso que Deus está requerendo de nós nessa geração. Nós estamos vivendo numa geração que está pedindo socorro por pessoas bênçãos. Nós estamos vivendo nessa geração que está com escassez de pessoas que são bênçãos. Tem muita gente abençoada. Tem muitas pessoas abençoadas. E isso não é pecado não, isso é muito legítimo. Você correr atrás de um bom emprego. Você correr atrás de ter uma casa própria. De ter um bom emprego. Estudar para passar no concurso. Eu mesmo estou estudando, vou fazer um agora. Eu falo com os adolescentes lá no grupo lá. Nos concursos que aparecem, eu jogo para eles lá. Isso tudo é muito legítimo. Porém, o errado, o distorcido é você colocar isso em primeiro lugar. Porque em primeiro lugar você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Aquilo que Deus quer que eu seja, que nós sejamos. Essa é a distorção. E quando Deus fala para Abraão, Ele diz: Abraão, você tem que ser Abraão. E nós vemos que nessa geração, você ser solidário, você ser uma bênção, você ser uma pessoa cooperativa, nessa geração, soa como até um palavrão. Porque nós estamos vivendo numa geração altamente egoísta, egocêntrica. Uma geração que não se importa com o próximo. Uma geração que só olha para dentro de si. O pastor tem repetido várias vezes isso aqui. Uma geração, pasmem vocês, que dentro da casa de Deus, nós estamos envolvidos nisso e nós estamos sujeitos a isso. De olhar para os nossos umbigos. E pedir a Deus só que nos abençoe. Isso é uma distorção. E Deus fala para Abraão: Abraão, você vai ter que ser diferenciado. Antes de eu te dar isto tudo, eu vou te dar algumas missões. E no verso 3 diz assim, ó: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele diz assim, olha só a responsabilidade de Abraão. Ele diz assim: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha só. Já pensou, Deus coloca isso nas tuas costas, na tua responsabilidade? A missão tua é fazer todas as famílias da terra serem abençoadas. Olha só que missão é essa. Às vezes a gente não consegue nem fazer a nossa própria casa ser abençoada. Imagine que peso que Deus colocou na vida de Abraão. Mas trazendo para nossas vidas, nós vivemos uma geração, como eu já disse, materialista, consumista, pessoas como nós, que estamos sujeitos a isso, que só queremos ter, ao invés de sermos. Nós vemos aí, eu estava pesquisando, que eu estou estudando, eu tenho que estudar algumas matérias que são da atualidade. Eu estava vendo aquele evento que aconteceu com aquele garotinho, o Henry, que o padrasto dele era aquele Jairinho, o vereador, que espancou aquele garoto, não é verdade? E ele acabou falecendo. E a mãe dele sabia que acontecia aquilo, mas para manter um status, não reagiu. A inversão de valores. Ela queria ter do que ser uma mãe, ser uma protetora. Nós vivemos nessa geração, se você dá o Google, você vai perceber que as maiores confusões, as maiores mortes que acontecem, homicídios, é por briga de herança. As pessoas querem ter, elas passam por cima de pai, de mãe. Também eu estava dando uma lida, uma jovem senhora que deu um golpe na mãe de, acho que 175 milhões. Na mãe, na própria mãe. Tem gente vendendo a mãe aí, gente. E aquela mãe que deu um golpe naquela Manuela, né? Uma atriz nova que, quando ela foi ver a conta dela, a mãe tinha raspado tudo. O ter está altamente
contaminando as nossas vidas. O consumismo, o egoísmo, o egocentrismo, isso está invadindo os nossos corações. E a nossa geração, que nós fazemos parte dessa geração, ela está gritando por socorro. Cadê uma bênção? Cadê um cristão bênção para mudar a minha história? Cadê um cristão bênção para fazer diferença dentro da escola, dentro do trabalho, dentro da faculdade, dentro de casa, dentro da igreja? Cadê? Essa geração ela está gritando por causa disso. Então nós vivemos uma verdadeira inversão de valores. O que é para ser amado está sendo usado. E o que é para ser usado nós estamos amando, nós estamos coisificando o nosso próximo. Nós estamos coisificando o ser humano, as pessoas. Mães que não valorizam mais os filhos, filhos que não valorizam mais os pais, esposo que troca a família, de repente fazendo outras coisas. Isso tudo é fato, é real, é vida real. Isso tudo acontece no nosso meio. E Deus, quando fala com Abraão, há mais de 2000 anos atrás, isso dá eco e chega para mim e para você. Seja uma bênção. Vou quebrar o protocolo aqui, pastor. Vira para o teu irmão e fala, seja você uma bênção, meu irmão. Desculpa. Deus fala isso para a gente. Então nunca foi tão urgente, tão pertinente. Pessoas bênçãos no nosso meio. A Bíblia fala em Romanos 8,19 que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A humanidade, a criação, ela está desesperada. Cadê o Filho de Deus? Cadê os filhos de Deus? Romanos 8,19, a criação aguarda ansiosamente. Cadê eu? Cadê você? Cadê nós? Cadê a nossa manifestação? Sê tu uma bênção. Que isso possa dar eco na tua mente, no teu coração durante essa semana. Que nós possamos fazer uma reflexão. Agora, quem quer uma bênção? Igual o Silvio Santos faz. Quem quer bênção? Todo mundo, tem pregadores assim hoje, né? Que distribui bênção. Todo mundo levantaria a mão. Agora, quem quer ser uma bênção? Aí mudou a história. Quem quer ser uma bênção? Ser bênção extrapola estar em 4 paredes. Jesus falou em Mateus 5,20, ele diz para os discípulos, se vocês não excederem em muito aos escribas e fariseus, vocês não têm parte comigo. Quando Jesus fala sobre isso, ele está dizendo, olha só, vocês têm que ir além. Vocês têm que ir além das 4 paredes. Além do que um culto fechado, que às vezes nós fazemos culto de crente para crente, que todo mundo veste roupa de crente, dialeto de crente, não é fácil? É fácil, está assim. Agora, quando nós colocamos os pés para fora da igreja, aí começa o nosso verdadeiro culto ao Senhor. Porque é lá que tem que se manifestar a presença de Deus nas nossas vidas. É isso que Deus quer. Então, quando Jesus fala isso para os discípulos, ele está dizendo, eu estou precisando, eu estou necessitando, é urgente que vocês sejam além do que os escribas e fariseus, que eram os doutores da lei daquela época. Pessoas que falavam, mas não viviam o que falavam. Eram incoerentes. E nós vemos que precisamos disso. Nós vemos que um padeiro, ele produz o quê? Produz pão. Um doceiro produz doce. E uma pessoa bênção, ela produz o quê? Ela produz bênção. Uma pessoa bênção. Não é uma pessoa abençoada, não. Uma pessoa bênção. Uma bênção que acorda, uma bênção que levanta, uma bênção que vai trabalhar, uma bênção que volta, uma bênção que vem para o culto. É uma pessoa que, uma bênção. Essa pessoa bênção, ela produz bênção. E uma bênção, quando você recebe uma bênção, que às vezes nós confundimos do abençoado para uma pessoa bênção, aquela pessoa que foi abençoada, uma bênção, você pode perder a bênção. Você recebeu um carro, alguém pode bater no seu carro. Alguém pode roubar o seu carro, comprou uma casa, pode acontecer algum desastre. Nós vimos, o pastor pediu oração agora, quantas pessoas milionárias que estão naquele local, que estão passando agora na mesmo nivelamento. Está todo mundo igual naquele momento lá, naquele lugar lá. Então a bênção você pode ter e você pode perder de repente, pode ser roubada. Agora, quando eu quero ser bênção, eu sou diferente. Quando eu quero só a bênção, eu passo a ser um mero consumidor daquilo que Deus tem para me dar. E no ministério de Jesus, quando Jesus estava caminhando, você lê
e pesquisa depois, com certeza você sabe disso, os 4 evangelhos, eles narram a história de Jesus, e sempre ao redor de Jesus tinha 2 grupos de pessoas. Existia a multidão e os discípulos. A multidão era aquelas pessoas que eram curiosas, eram pessoas que estavam interessadas em saber o que Jesus vai fazer nesse momento. O que isso que Jesus vai fazer vai me beneficiar? O que eu posso me tirar de Jesus? Será que hoje ele vai multiplicar o pão? Será que hoje ele vai curar alguém? Poxa, será que vai acontecer isso? Quantas vezes a gente vem para a casa do Senhor pensando assim? A gente corre atrás das bênçãos e esquecemos do abençoador. Não é verdade? E quando Deus fala para Abraão, ele está falando: Abraão, você tem que ser diferente do que essa geração. Abraão, você tem que ser além dessa geração que só quer a bênção. Você tem que ser a bênção. Eu vou repetir muito isso aqui nessa noite. Você tem que ser a bênção. E nós vemos que na multidão, eles estavam só interessados em possuir, em tirar de Jesus, em sugar de Jesus. E quando nós vemos isso, nós podemos comparar que essa multidão eram pessoas que queriam consumir o que Jesus estava para oferecer. E o consumidor é aquele que a bênção chega nele e para nele. O consumidor, você pode fazer uma análise na sua vida, se você recebe uma bênção, se você tem um talento, se Deus é capaz de te usar e aquela bênção para em você, você é um consumidor. Você não é um discípulo. Discípulo, quando passa por ele, abençoa alguém. Existe um exemplo, 2 caixas d'água. Você tem 2 caixas d'água, uma daquelas caixas d'água, você enche ela e ela não passa para ninguém, ela está entupida. Ela não passa para ninguém. Ela não abençoa alguém para tomar um banho, para limpar a pessoa, para matar a sede de alguém, para fazer um alimento. Ela não faz nada disso. E a outra caixa d'água, quando é ligada a bomba lá embaixo, ela enche aquela caixa d'água mata a sede, limpa, dá banho, alimenta, abençoa aquela família que está ligando aquela caixa d'água. Agora eu te pergunto, o dono daquela casa, ele vai ter o prazer de ligar aquela caixa d'água que não passa água para ninguém? Que não produz para ninguém? Claro que não. Assim é Deus em nossas vidas. Porque Deus, ele pesa os nossos corações. Ele sabe o que vai dentro dos nossos corações. Se ele percebe que a bênção que ele te dá, ela para em você, a torneira vai ser fechada. Agora, se Deus percebe que a bênção vai para a sua vida, e ela passa por você e abençoa o seu próximo, Deus tem o prazer de te abençoar sempre. Assim o nosso Deus, ele percebe essas coisas. E nós vemos que o consumidor é o destinatário final, para nele. A bênção não passa dele. Ele é um usuário, ele é um utilitário. Ele é posso dizer, um parasita. Ele só quer sugar, ele só quer possuir, ele só quer ter. E onde que interessa para o consumidor? O que interessa para o consumidor é só a bênção. Ele não quer saber o pós a bênção. Ele não quer saber da manutenção da bênção. Ele quer receber e ponto final. Quantos de nós temos talentos maravilhosos e não nos apresentamos para trabalhar no reino de Deus? Quantos de nós temos talentos que podemos abençoar vidas, podemos tirar vidas do lamaçal do pecado, e às vezes nós não tem gente para fazer e nós não nos apresentamos? Quantas vezes acontece isso com a gente? E quando Deus fala para Abraão, ele fala: Abraão, você tem que ser diferente, Abraão. Você não pode ser igual a isso. Então nós passamos, quando nós somos consumidores, nós passamos a tratar Deus. Quem conhece essa frase aqui, é antigo, vai lembrar dessa frase. Nós passamos a tratar Deus como uma noiva que está a ponto de dar um golpe do baú. Né? Eu tenho um romance com Jesus, eu estou ficando com Jesus, quando ele me der a bênção, eu vou dar um golpe nele e vou sair batido. Puf. É verdade? Já viu aquelas mocinhas que casam com aquele coroa endinheirado? Aquele rapazinho que casa com a coroa também, não sei se tem coragem. Tá? E aí, esperando ele morrer para dar o golpe para sair. E às vezes a gente está fazendo isso com Jesus. Às vezes nós estamos fazendo isso com Deus. Nós estamos só querendo consumir. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para isso. Lá em João 15, verso 16, diz assim:
Diz assim, olha só para que Deus nos chamou. Não me escolheste vós a mim. Olha só que privilégio. Não foi eu que escolhi ele, ele me escolheu. Mas para que tu me escolheu, Jesus? Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Olha só, que privilégio. Para que olha só, para que Jesus? A pergunta. Aí ele vai e responde. Para que vades e deis fruto. Qual o propósito, qual o objetivo que tu me escolheste, Jesus? Para quê? Para eu ir e dar fruto. Mas não é só para dar fruto, não. E o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, a bênção para chegar a você, ela está atrelada a você produzir frutos. A fim de que quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vos conceda. Para Deus te conceder, você tem que dar fruto antes. E nós estamos invertendo os valores. Nós queremos primeiro ter, para depois ser. Não, mas a Bíblia sempre fala isso. Nós fomos chamados para produzir bênçãos. Nós fomos chamados para produzir bênçãos na vida do povo. Bênçãos na vida dessa nação. Bênçãos naqueles que estão ao nossos redores. Foi para isso que Deus nos chamou. Ele não nos chamou para nós sermos consumidores. Ele chamou para nós sermos bênção. Não interessa se eu sou músico, desculpa aí, se eu sou um pregador, se eu sou pastor, se eu sou um líder de departamento, se eu sou um membro da igreja que às vezes não tenho atividade na igreja, se eu sou um bispo, né? O pastor uma vez falou aqui, vice-deus, né? Tem um vice-deus, agora tem o Jesus Júnior também, já viu falar sobre isso? Jesus Júnior e outros nomes que dão por aí. Não interessa se você é isso. Se perguntarem para você, o que você fez de bem? Não, o que você fez de mal? Aí você fala assim, eu não fiz nada de mal, eu sou um diácono, eu sou um pastor, mas eu não fiz mal para ninguém. Mas e o bem você fez? Não. Desculpa a expressão, mas eu sou um porcaria. Eu sou um pastor porcaria, um diácono porcaria. Se eu não fiz mal para ninguém, mas o bem também eu não fiz para ninguém, o que eu produzi na minha vida? Que utilidade eu tive aqui na terra? É sobre isso que Deus está falando para Abraão. Ser bênção não é ser parasita não, não é só querer as coisas não. Ser bênção é produção, é produzir. E eu posso de repente até soltar, mas eu tenho 30 anos de igreja. No céu não tem INSS não, pastor, um dia citou isso aqui. Não tem tempo de serviço no céu. Deus coloca todo mundo no mesmo patamar. Então, que posição nós estamos? Nós somos discípulos ou consumidores do reino de Deus? Essa é a pergunta para nós refletirmos. Mateus 26, 17. Olha só o que Jesus fala para os discípulos. Ele diz assim... olha só que exemplo aqui que Jesus dá. Quer dizer, que os discípulos dão. Olha só, ele diz assim, ó, esse versículo. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo... Olha só, Jesus não mandou discípulo fazer nada. Jesus não pede nada para os discípulos. E olha só, olha a atitude desses camaradas. Ele diz assim, ó, chegaram diante de Jesus, dizendo... Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Olha só. Isso aqui é um discípulo. Esses são discípulos. Discípulos não espera ninguém pedir para fazer alguma coisa que tem que ser realizada, não. Discípulo não passa e vê que uma luz está acesa e pode apagar e fala assim, não, o obreiro que toma conta vai apagar. Discípulo, quando falta papel no banheiro lá, ele não espera para falar mal do rapaz que cuida da igreja, não. Ele vai lá e fala assim, onde tem os papéis aí para eu colocar? Discípulo é proativo. Discípulo faz a diferença, não é um crachá que tem no peito, não. Discípulo não faz a diferença porque ele pega o microfone e fala alto que é crente, que é cristão, que é da central. Nada disso. O discípulo, ele prega de boca fechada, ele prega com atitude. E é isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Deus espera de nós. Colossenses 3:23, Paulo fala para a igreja de Colossenses dizendo assim, olha, tudo quanto fizerdes, fazei para com Deus e não para os homens. Olha só.
Para quem que eu estou fazendo as coisas? Será que eu estou fazendo para aparecer alguém, para bater um cartão? Isso é uma análise introspectiva que a gente tem que fazer. Cada um de nós temos que olhar para dentro da gente e ver que tipo de cristão nós somos. O que nós estamos fazendo? O reino de Deus, ele não precisa de muitos obreiros, não. O reino de Deus não precisa de muitas igrejas, não. O reino de Deus precisa de obreiros e igrejas relevantes. Obreiros e igrejas relevantes que façam a diferença, que se posicionem para ganhar almas, para ganhar vida. Para que nós servimos? Como eu falei lá em João, diz isso. Nós fomos chamados, Deus nos nomeou para darmos frutos e o nosso fruto permanecer. Mas o que nós temos feito? O que nós temos feito na nossa geração? Uma aula dessa aqui, quando eu estava aqui nos adultos, nós falamos até sobre isso. Que aqui no Rio de Janeiro tem uma cidade, tem um município, que até alguns não entenderam bem, tal, que tem um município que tem o maior número de igreja por metro quadrado no Brasil. Fala ou não fala o município? Pode falar? São Gonçalo. É o maior número de igreja por metro quadrado, uma igreja do lado do outro. Mas vai ver o município. Violência, alto índice de violência, alto índice de assalto, alto índice de medo. Qual a relevância que aquelas igrejas estão fazendo naquele lugar? A minha crítica não é com o povo, não. A crítica é que tipo de evangelho nós estamos vivendo. O pastor tem repetido várias vezes isso aqui. Nós temos o privilégio de sermos alertados sobre isso. Vários cultos aqui, terça-feira, domingo, o pastor tem falado sobre isso. E nós vemos que várias igrejas, mas qual a relevância que essas igrejas têm feito? Qual a relevância de você e eu como igreja de Cristo, aonde eu me concentro, aonde eu estou colocado? O que eu estou fazendo de relevante? Que marcas eu tenho deixado? Isso não tem idade, isso é criança, adolescente, adulto, jovem. O que nós temos feito? Isso não tem que crachá, não tem nomenclatura de pastor, de bispo, de obreiro, nada disso. É como pessoas cristãs, como pessoas bênçãos. O que nós temos feito? Será que nós ficamos ansiosos? Ficamos na expectativa de vir um culto para a gente atuar no culto? Atuar na igreja? Não, é lá fora. Jesus precisa de nós, é lá fora. Jesus precisa das nossas atitudes, é lá fora. Porque o sucesso de uma igreja não é o tamanho dela. O sucesso de uma igreja não é o número de membros que ela tem, não. O sucesso da igreja é contado pelo céu, pela a influência que essa igreja faz na sociedade lá fora. Esse é um sucesso de transformação, um sucesso de uma igreja que se posiciona. É o sucesso que Deus quer. E quando Deus, lembra de Abraão de novo, quando Deus fala, Abraão, você tem que ser diferenciado, você não pode ser qualquer um. E essa influência que Abraão fez em toda a Bíblia, e eu estou falando sobre Abraão hoje, há mais de 2000 anos atrás. Que história você vai deixar para essa geração, para a sua geração? Você que é filho, como é que seu pai olha para você? Como é que a sua mãe olha para você? Você que é esposo, como é que a sua esposa e o seu filho olham para você? Como eles te veem? Esposa, como é que o seu marido e os seus filhos olham para você? Então são reflexões que a gente tem que fazer. Então a influência que Deus espera da gente é uma influência que vai fazer a diferença. A igreja ela não morre quando para de reunir. Nós vimos isso na pandemia. A igreja morre quando ela para de influenciar. Você observa no Novo Testamento, você percebe que 12 homens, sem internet, sem carro, sem avião, sem mídia, sem banco, sem cadeira, sem nada, os caras revolucionaram vários continentes. 12 homens. Aí eu não posso deixar de fazer essa pergunta. E nós? O que temos feito? Como nós temos nos apresentado? Lá em Atos 17, verso 6, diz assim, aquele rapaz faz uma declaração. Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui. Será que podem falar isso de nós? Será que podem falar isso da gente? Eu creio que Deus permitiu da minha vida estar aqui, você está aí hoje, é para nós despertarmos, porque Deus primeiro fala comigo. Essa mensagem está sendo pregada primeiro para a minha vida, é para mim.
Eu preciso disso aqui, eu preciso de acertar isso aqui. Então, quando nós percebemos isso, que 12 homens mudaram vários continentes, nós somos aproximadamente 70 milhões de evangélicos no Brasil. O que nós temos feito? Qual a diferença que nós temos feito? Qual o barulho que nós temos feito? O barulho que nós fizemos aí, fizemos vergonha nesses 4 anos passados aí. Deixamos uma marca horrível no nosso país. Você vai evangelizar um amigo seu, como eu tenho muitos amigos, vou evangelizar o cara. Pô, André, pelo amor de Deus, cara. Pô, não dá não, cara. Para sarar essa ferida que ficou marcada, vai demorar um tempo. Mas quais as marcas que nós temos deixado no nosso país? Nós vemos uma geração, infelizmente, de indiferentes. Pessoas que aceitam a Jesus e permanecem sentadas e não quer fazer nada, não quer cooperar, não quer mudar a vida do próximo, não tem o prazer e nem a empatia de ir para o trabalho, voltar do trabalho e ver aquele amigo no trabalho e não trazer para a casa de Deus. Não se incomoda. Está com um rapaz, com a colega a semana toda e não tem a capacidade de trazer para sentar do teu lado no banco. O pastor pode trazer as melhores mensagens que for, as mensagens evangelistas que for, mas se não tiver uma alma que você trouxer para aceitar Jesus, ninguém vai aceitar Jesus. Nós vamos encher a barriga de crentes. E nós estamos acomodados com isso? Não. Nós temos que nos despertar para isso. Porque lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 15, Jesus manda uma mensagem para a igreja de Laodiceia. Ele diz para Laodiceia, olha só, você não é quente nem fria. Isso é forte demais. Quando eu vejo esse versículo, está falando comigo. Você, André, você não é quente nem frio. E quando eu vejo você, me dá náusea, me dá vontade de vomitar. Isso é muito forte. Você é indiferente, você não faz diferença nenhuma. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, você não é quente nem frio, você é indiferente, não faz diferença nenhuma. Ezequiel 16:49, Deus também dá uma mensagem para Sodoma, por causa da indiferença dela. Ela não se importava com ninguém, e a destruição dela também veio. Nós vemos que a Bíblia tem vários exemplos sobre isso. Então, que motivação é a nossa? Essas perguntas para a gente refletir, para eu e você refletirmos. Qual a nossa motivação de estarmos na presença de Deus? Qual a nossa missão? Qual a missão que foi te dada? Será que é só eu aqui, pregando o microfone na mão e falando para vocês? Cada um sabe a sua missão, a função que tem dentro da casa de Deus, mas será que é só isso? Será que é só isso que Deus colocou nas nossas mãos? Para que servimos nós? Isso é um espelhão na nossa frente, um espelho na minha frente, eu olhando para o espelho e dizendo, para que eu sirvo como servo de Deus? Para que eu sirvo como pessoas que digo que sou gospel? Para que eu sirvo? Nós fomos chamados para quê? Para que nós fomos chamados? Você já parou para pensar nisso? Que utilidade nós temos nesse mundo? Qual a utilidade nós temos tido nesse mundo? Qual a diferença que nós temos feito? Que essa voz não seja a voz que clama no deserto, mas que seja uma voz que ecoa no seu coração e na sua mente, em nome de Jesus. Aonde você está, você é necessário. Aonde você está? Você é útil aonde você está ou você é inútil? Eu creio que Deus falou para Abraão, Abraão, você não pode ser nada disso aqui. Você tem que saber o porquê que você está nessa terra. Abraão, você tem que saber por que você foi chamado. Você tem que saber qual a sua missão. Deus, quando falou com Abraão, falou tudo sobre Abraão. Falou para Abraão, Abraão, você tem que ser uma bênção. Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas por causa de você. A missão foi dada. Então cumpra a missão. E nós, qual a nossa missão? As oportunidades que nós temos de fazer algo para o Senhor, de ser uma bênção no reino de Deus, às vezes nós relaxamos. Quantas oportunidades você já teve e eu já tive de ser útil no reino do Senhor? E eu não movi uma palha, porque eu disse qualquer um pode fazer, ou alguém vai fazer, ou todo mundo vai estar lá para fazer. Quem tem ouvido, ouça. Você já parou para pensar, se tirasse você de onde você está, sentiria falta de você? As pessoas que estão ao teu redor? Se você saísse da sua casa, as pessoas que habitam com você, que vivem com você, elas sentiriam falta de você? Vou ir mais além. Se tirasse essa igreja desse local aqui, a sociedade em redondeza aqui, sentiria falta dessa igreja?
É para nós refletirmos sobre isso. Se você saísse lá do seu trabalho, será que as pessoas falariam assim, ufa, esse atribulado saiu daqui, esse crente falso do Paraguai? Ou será que falava, poxa, que pena, nós perdemos um servo de Deus, um homem de Deus? Ou de repente falava, perdemos um crente aqui, mas o crente fazia a diferença, qualquer coisa a gente corria lá para ele orar, uma palavra de ânimo, o cara tinha para dar. O cara estava enchendo meu saco todo dia para eu ir para a casa de Deus, igual eu mando o zap direto antes do domingo para os colegas lá. Eles falam, pô, André, dessa vez não vai dar, sempre me enrolando, mas uma hora eles vão estar aqui. Uma hora eles vão estar aqui. Então nós vemos que precisamos fazer a diferença. É o que Deus falou para Abraão, que ele tinha que fazer a diferença. Tinha que mover, tinha que ter atitudes. Tiago 2, verso 17, diz que a fé sem a obra ela é o quê? É morta. Tiago está dizendo, olha só, fé sem atitude é fé de defunto. Fé de atitude é fé de morto. Se você fala que tem fé e não faz nada, você é um morto, é um defunto. Ele está dizendo isso aqui, a Bíblia que fala. A Bíblia também fala assim, Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Se você sabe fazer o bem e pode fazer o bem, tem disposição, tem disponibilidade para fazer e não faz, e eu também, eu estou cometendo pecado. É a Bíblia que está dizendo, isso não é uma acusação não, é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia fala sobre isso aí, Mateus 5,13, quando Jesus fala sobre o sal. Ele está dizendo, olha só, vocês são o sal da terra. Se o sal não serve para nada, é para ser pisado, jogado fora e ser pisado. Jesus fala sobre isso aí. Jesus está dizendo para os discípulos, se vocês não servem para nada, vocês estão jogados fora, cara. Vocês não estão servindo para nada. Ele diz assim, vocês são o sal da terra. Ele está dizendo, vocês são o sal da terra? Então é eu que sou o sal da terra. Jesus está dizendo para mim, o sal da terra, se não serve para nada, é para ser jogado fora e ser pisado. Jesus está dizendo para mim, se você não serve para nada, você é jogado fora e ser pisado. É o que Jesus está falando para a gente. Então, existem várias palavras de despertamento para nós sairmos da nossa acomodação, para nós sairmos da nossa letargia, para nós sairmos da nossa lerdeza. Jesus chama atenção em vários versículos, a história da Bíblia chama vários versículos, e Deus fez essa proposta para Abraão, que nem cristão era naquele momento. E Abraão assume aquela responsabilidade e sai para ser diferente. Sai para ser bênção. E é o que Deus quer das nossas vidas. É o que Deus quer de nós. Sal, como eu falei de sal faz a diferença sem aparecer. Quando você vai numa churrascaria, você vê a foto de quem? A foto do sal ou a foto da picanha? A foto daquela picanha suadinha assim e tal. Tá sentindo gosto? Tal, daquela picanha. E todo mundo vai ali atraído por quê? Pelaquela foto da picanha. Agora, quando alguém chega pro garçom, fala, garçom, que marca de sal é esse? Alguém já perguntou isso na churrascaria? Nem esquenta, não quer nem saber do sal. Mas quem faz a diferença na vida daquela carne? É o sal. Quem dá o gosto na vida daquela carne? É o sal. Mas o sal aparece? Não. O que Deus quer que nós sejamos é isso aí. Você não precisa aparecer para Deus agir na sua vida através da sua vida. O que tem que aparecer é Jesus na sua vida. É o sal que você tem que ser para salgar, para fazer a diferença nessa geração. É isso que Deus quer da nossa vida. Ser bênção é o que está escrito lá em Gálatas 6:2. Eu até mandei para o pastor um dia desse. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Cumprir a lei de Cristo não é saber liturgia de culto, não. Cumprir a lei de Cristo não é saber teologia, grego, hebraico, nada disso, não. Cumprir a lei de Cristo não é falar língua estranha, não. Cumprir a lei de Cristo é aliviar a carga do seu irmão, é ser bênção na vida do seu irmão. Isso que é cumprir a lei de Cristo. Ah, não, mas eu sei isso, sei aqui. Não, cumprir a lei de Cristo é aliviar esse que está do seu lado aí, ó. É você aliviar aquela sua mamãezinha que fez de tudo para você, e você hoje é um cara abençoado, e você não dá uma ligadinha para ela. Aquele teu parente que te abençoou e você não é grato ao Senhor. Consumidor não é grato a Deus não, cara. Consumidor não é grato ao próximo não. Não lembra, tem amnésia. Agora, discípulo lembra de todo mundo e agradece, vai lá e abençoa. E é isso que Deus quer da gente, é isso que Deus quer ver. A mudança na nossa vida. Se você fizer qualquer pesquisa, dá um Google aí no teu celular, agora não. Você vai perceber que todos os cientistas, eles estudaram isso, está lá. Eles dizem que se você fizer o bem, ser solidário, ser proativo,
Isso faz bem à saúde, você produz hormônios do bem na sua vida. Olha como é que Deus faz, até a biologia prega pra gente. Até a biologia fala pra gente, você tem que ser útil, meu irmão. André, você tem que ser útil, cara. Pô, vai fazer bem a tua saúde. O Ministério da Saúde Celestial adverte, fazer o bem faz bem à saúde. E o céu fala isso pra gente todos os momentos. Diante disso, você tem sido um peso ou um alívio naqueles que te rodeiam? Para nós refletirmos, já estou terminando. Tem sido bênção ou tem sido peso na vida de alguém? Na sua família, vamos dar um exemplo. Você pai, marido, tem sido bênção na vida da tua esposa? Minha esposa está bem ali atrás. Tem ajudado nas coisas, nos afazeres? Às vezes a gente homem, né, pastor? A gente faz tudo, né? Lava a louça e tal, mas ela está sempre do lado ali olhando. Está errado isso aí. Isso aí não está certo, não. Você está sujo. Então, sempre fala assim, sempre tem um Big Brother ali olhando ali. Mas como você tem agido com a sua esposa? Tem levado a sua esposa para dar um passeio? Tem aliviado a carga da sua esposa durante a semana? Esposa, você tem aliviado a carga do seu marido? Tem sido bênção na vida do seu marido? Às vezes a esposa é bênção na vida de todo mundo na igreja. Fala a língua de todo mundo, até dos anjos da igreja, mas não consegue falar a língua do marido nem da esposa e dentro de casa. E o marido também, às vezes pastores, pregadores, cortar na carne, né, pastor? Às vezes nós fazemos tudo, agradamos todo mundo e tal, e às vezes esquecemos das esposas, dos filhos. Eu costumo dizer isso. Você sair com a sua esposa, você curtir a sua família, é culto ao Senhor. Os céus se alegram quando você cuida da sua família. E isso é muito importante. Você, filho, você jovem, adolescente, você que é filho, você que tem 40 e ainda está dentro de casa aí, isso é meio estranho. Tem sido alívio ou tem sido um peso na vida do seu pai e da sua mãe? Quando seu pai e sua mãe olham ou pensam em você, eles têm se alegrado ou têm ficado tristes? Quais as marcas que você tem deixado dentro da sua casa? Como a vizinhança olha para você? Como a vizinhança olha para cada um de nós? Os seus amigos. Você tem sido peso ou alívio na vida dos seus amigos? Será que você alivia a carga do seu amigo? Ou será que você só liga para o seu amigo quando está precisando? Pô, tem quinzão aí, vintão para emprestar? Cinquentão aí, tem um galo. Ou será que você abençoa o teu amigo em todos os momentos, manda uma mensagem, vai na casa do cara? Nós temos sido alívio ou peso? Você tem sido alívio ou peso na sua igreja? Aonde você congrega? Você tem sido o quê? Tem sido um peso morto? Que não serve para nada, para botar atrás da porta ali, só para travar ali? Você tem sido uma pessoa que alivia a carga do seu líder, você que tem um líder, que faz parte de algum departamento? Você já se apresentou alguma vez, algum dia, para o seu pastor, dizendo para o seu pastor, estamos juntos aí, não é só estamos juntos na palavra, não. Pastor, o que precisar, mas pode contar comigo. Ou será que você tem o seu talento e está enterrado aí no seu lugarzinho e não faz nada para ninguém? Quando Deus fala para Abraão e chega o eco até o meu ouvido e o seu ouvido, seja uma bênção, é para sair, você se arrancar do seu lugar e se apresentar para ser diferente. É você sentir o remorso de não ter trazido, como eu disse já, um amigo do seu trabalho e lotado esses bancos aqui da igreja. Porque se cada um trouxer um, o pastor vai fazer o apelo aqui domingo, esse altar vai estar cheio de almas para Jesus. Mas isso não depende do pastor só, não, depende de mim e de você. Porque às vezes os pastores, nós pregadores, achamos que, eu preguei e fiz o apelo e muita gente aceitou Jesus. Aceitou Jesus, não é culpa nem do pregador, não. É você que evangelizou e trouxe ele aqui. E o Espírito Santo foi, convenceu ele e trouxe ele aqui. O nosso papel é esse, é fazer a diferença nessa geração. Qual a marca que você tem deixado por onde você passou? Ou por onde você tem passado? As pessoas sentem saudade de você? Ou as pessoas ficam aliviadas que você não está mais naquele lugar? São reflexões profundas que a gente tem que fazer. Você que entrou aqui essa noite, que ainda não teve o teu contato com Jesus de verdade. Jesus quer que você não seja uma maldição, mas que você seja uma bênção. Jesus quer que você, que entrou aqui essa noite, que ainda não aceitou Jesus na sua vida, Ele não quer que você seja uma pessoa que passa pela vida, mas que você marque. E a oportunidade essa noite também está aberta para você mudar de vida. E você que é crente, que tem o INSS celestial, que mostra a carteira de serviço, Deus também está falando comigo, com você essa noite. Às vezes nós temos carteiras de trabalho celestial, INSS gospel.
E Deus está falando no meu e no seu coração aqui essa noite. Você pode mudar essa história. Nós ainda não estamos no meio do ano. E você pode mudar essa história, eu posso mudar essa história, de ser uma pessoa atuante, uma pessoa útil, uma pessoa necessária dentro da casa de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Pode subir. É isso que Deus quer de cada um de nós. Deus não quer só que você e eu, que nós preguemos a palavra de Deus. Deus não quer só isso, não. Deus quer que nós sejamos a pregação viva. É isso que Deus quer de cada um de nós. Deus não quer só que nós façamos orações. Deus não quer que você ore pelo seu irmão, pela aquela pessoa que está precisando de oração. Deus não quer isso, não. Deus quer que você seja a resposta da oração dessa pessoa. Você ora, a pessoa chega para você, ora por mim que eu estou passando isso. Eu posso ser a resposta da sua oração? O que eu posso te ajudar? Isso é ser uma bênção. Isso é ser diferenciado. Se coloque de pé, por gentileza. Isso é ser uma pessoa diferente. Então, peço permissão ao pastor para abrir o altar, por gentileza. Convidar os irmãos para fazer uma oração. Queria convidar você que está aí, enquanto o Ministério de Louvor adora o Senhor, já pode começar a adorar o Senhor. Você que ouviu essa palavra essa noite, e você percebeu que Deus falou profundamente no seu coração. Você não veio aqui à toa no altar, na casa de Deus. Se Deus falou comigo e com você desse jeito essa noite, é porque você é interessante e é importante para Deus. E Ele quer que você não seja só uma pessoa interesseira, mas uma pessoa interessante para essa geração. Uma pessoa que se manifesta cheia do Espírito de Deus para mudar histórias. Deus quer isso de mim e de você. Vai vir mais uma semana aí, segunda-feira, terça, quarta, quinta. Será que nós vamos ser as mesmas pessoas? Deus, essa proposta que Deus fez para Abraão, ressoa hoje no meu e no seu coração. Seja uma bênção, pelo amor de Deus. Seja tu uma bênção, seja eu, André, uma bênção. Em nome de Jesus. Enquanto eles adoram o Senhor, o altar está aberto aqui. Você, sentindo seu coração, vem aqui em nome de Jesus.